Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Tolomelli e está começando mais um CPT Cast, o podcast que dá voz para você que ama e trabalha com agronegócio. O nosso convidado de hoje é mestre e doutor em zootecnia, dá aulas de suinocultura na UFLA e sabe tudo sobre ambiência animal. Ele também vai trazer uma novidade aqui para a área de produção animal e que promete aí remexer todo o mercado de suínos. E eu tô falando do Rony Ferreira. Muito prazer, Rony, que eu tô muito Muito feliz de você prazer, estar aqui com a Lorena. gente. Muito Bom, obrigado. a gente que agradece a sua presença e assim, uma das coisas que eu mais queria falar é sobre essa novidade aí no mercado de suínos, que é o suíno gourmet. Então eu queria que você já falasse de cara o que que é o suíno gourmet e qual a diferença dele, por que que esse gourmet é tão importante assim? Sim, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente definir a palavra gourmet. O que é a palavra gourmet? A palavra gourmet, ela se remete, é uma palavra francesa, né? Que se remete a um produto que é produzido em pequena quantidade, que o produtor considera tão bom que ele não venderia aquele produto, ficaria só para ele, né? Então, por isso que nós chamamos esse produto de suíno gourmet. E o suíno gourmet, ele é o produto do cruzamento de 4 raças de suínos. E essas 4 raças de suínos, 3 delas, elas foram utilizadas porque elas aumentam o marmoreio na carne, elas aumentam a gordura entremeada, aquela gordura que vai no meio das fibras musculares. Se você olhar um corte de suíno gourmet, você vai observar que o corte tem a aparência de um mármore. Por isso que é chamado de gordura marmorizada. Então, esse produto, ele é o cruzamento, como eu disse, de 3 raças específicas que colocam essa gordura intramuscular e uma 4ª raça que aumenta a musculosidade da carcaça, ou seja, aumenta a quantidade de carne na carcaça. Entendi. E então, usando essas 4 raças é que você consegue configurar essa diferença do suíno gourmet, né. E aí eu queria saber, qual é a chance que o suíno gourmet tem no mercado de suínos hoje? Porque, seria interessante você dar aí um panorama geral, né, do mercado da suinocultura e trazer aí o suíno gourmet como ele poderia ser trabalhado, qual o destaque que ele pode ter no mercado atual? Muito boa sua pergunta. Qual foi a nossa intenção em começar a trabalhar com suínos gourmet? Nós tivemos no período recente, aí nos últimos 10 anos, um tempo muito ruim do ponto de vista econômico para a suinocultura brasileira de modo geral. Uhum. Principalmente no período de pandemia, né? A gente tinha problema de abastecimento de grãos, o preço dos insumos começou a aumentar Ficou muito, tudo mais caro, né? tudo muito mais caro, aí sobreviveu no mercado somente os grandes criadores. Uhum. E nesse período, então, a gente preocupado, principalmente com os pequenos criadores, que nós criamos esse projeto de extensão na Universidade Federal de Lavras para colocar no mercado um produto que estava começando a ser trabalhado por uma empresa de genética do Paraná. Então, o que aconteceu? Nesse ponto, né, o interesse seria dar uma opção para os pequenos criadores também sobreviverem. O foco é no pequeno produtor inicialmente. Exatamente, porque o grande criador ele já tem a economia em escala que permite a sua sobrevivência no mercado. O pequeno criador não, ele não consegue competir com o grande em termos de valor, de insumo. O custo de produção do pequeno produtor ele é muito mais alto em proporção, sabe? Então o suíno gourmet ele vem como uma alternativa adicional de renda para aquela pessoa de pequeno porte conseguir se manter no mercado e sobreviver com a renda, porque é um produto mais valorizado. E é um custo bem próximo do suíno tradicional, do suíno híbrido comercial criado comumente no Brasil. Você já trouxe aí algumas diferenças, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre qual a diferença mesmo entre o suíno gourmet, o suíno tradicional, né, criado em larga escala, e o suíno caipira, que é aquele que a gente cria ali na beiradinha da propriedade, que é feito pela grande maioria das pessoas que têm propriedade rural e moram nela. Sim. Em primeiro lugar, eu peço perdão aos criadores de suíno caipira, porque não é o meu objetivo ofender ninguém, tá? Mas o suíno caipira é o seguinte, é um suíno que ele é criado em condições sanitárias que a gente não tem segurança no alimento que a gente consome e ele não tem padrão de carcaça. Cada lugar que você vai, o suíno caipira ele tem um tamanho de corpo e uma concentração de carne diferente.
Na maioria das vezes é uma carne mais fibrosa e no corpo tem mais gordura propriamente do que carne. É para entregar para o mercado, não tem muito padrão de qualidade, então. Exatamente, nem padrão de qualidade, nem padrão de proporção de corte, né? Então, o que acontece? Nós temos 3 produtos hoje na suinocultura. Primeiro, o suíno tradicional, convencional, o híbrido comercial, que é criado em 99% das propriedades. É um animal grande, com muita carne, um animal que ele vai fornecer aí certamente 50% ou mais, 50% de carne na carcaça. Eu estou falando de rendimento da carcaça dele em torno de 50%, mas de carne ele pode fornecer próximo disso, sabe? Então ele produz muito músculo na carcaça. Esse é o suíno convencional que a gente encontra no supermercado. Sim. Por outro lado, a gente tem o suíno caipira, que tem uma carne saborosa, só que tem menos carne e mais gordura e não tem padrão, e nem qualidade sanitária. Tá? Aliás, segurança sanitária. E o suíno gourmet, ele vem no meio desses dois. Ele pega o que é de bom no suíno híbrido comercial e também o que nós temos de bom no suíno caipira. Porque o suíno comercial, ele tem muita carne e pouco sabor. O suíno caipira, ele tem muito sabor e pouca carne. O suíno gourmet está no meio, sabe? É a opção mais interessante, se for ver, entre um e o outro, para poder oferecer para o mercado. Vai ter padrão e vai ter carne. Exatamente, eu não tenho dúvida disso, sabe? Então, o suíno gourmet, ele entra atendendo aquele público que quer um produto especial, com qualidade boa, com qualidade premium de carne, com segurança sanitária e padrão de tamanho de cortes, né? E se a gente for pensar assim, o produtor rural que está ouvindo isso e que já cria lá o suíno dele de maneira caipira, o que ele precisa de dar de diferente em termos de nutrição, de alimentação para esse suíno? Será que é tão difícil assim criar o gourmet em relação ao caipira, né? Porque muitas vezes a pessoa vai pensar, eu não vou parar de criar o meu porquinho aqui, que eu dou minha sobra, nananã. Mas será que isso é uma boa, né? O que o gourmet vai trazer a mais ali para esse produtor e o que tem de diferencial na alimentação dele? Tá, eu vou te dar 2 parâmetros zootécnicos bastante interessantes. Suíno caipira, você vai gastar aí de 6 meses, né? Não, você vai gastar 1 ano para você entregar um suíno de 80 quilos no mercado. É E bastante uma tempo. fêmea suína caipira, ela vai te entregar por ano 5 a 6 leitões, se for uma fêmea boa. Se tiver piau na raça, é mais fácil disso acontecer. Se não tiver, nem 6 leitões por ano. Tá? Uma fêmea suína híbrida comercial, ela vai te entregar 30 leitões por ano. Nossa, é muito Tá? mais. É muito diferente. E aí o suíno gourmet, ele é mais próximo do híbrido comercial, com a qualidade de carne do suíno caipira, como eu disse, né? Eu tenho uma preocupação com a genética também, por isso. Genética, totalmente. Genética, alimentação e nutrição, ela é muito mais próxima do suíno híbrido comercial, no suíno gourmet, eu estou dizendo, né, em relação ao caipira. Porque o caipira, você fornece resíduo, resto de alimentação, coproduto que você tem, né? Sim. E os animais não têm um crescimento rápido. Até por isso que a carne dele é mais fibrosa. A dieta também Ele não é anda muito. pensada para esse animal, né? Ela é dada porque é o que tem ali dentro É da o que tem. propriedade. Ele come o que tem, né? Agora, o suíno gourmet, não. A gente trabalha com um padrão de alimentação e nutrição próximo ao padrão que a gente usa no suíno industrial. Tá? O diferencial é que esse suíno ele tem genética para depositar mais gordura no meio das fibras musculares. E essa genética que é tão importante, né, e que faz esse diferencial do gourmet, onde que o produtor que está querendo investir nessa área de suíno gourmet, ele vai encontrar os reprodutores, né, as matrizes para poder começar a produção dele lá na propriedade dele? Sim. Nós temos uma parceria com uma empresa do Paraná, a Beribas Genética de Suíno, que ela começou a produzir o suíno gourmet inicialmente no Brasil. Hoje nós já temos outras empresas que entregam um produto com qualidade semelhante, sabe? Mas não chega na mesma qualidade, na confiança de qualidade que a gente tem nessa empresa Beribas Genética de Suíno. E aí o que acontece? Só para você ter uma ideia, no mundo a gente tem 4 suínos conhecidos até hoje, 4 raças de suínos que conferem marmoreio na carne. Isso é bem pouco, né? Bem pouco. Você tem o Berkshire, que é um suíno inglês. Você tem o Duroc, que é um suíno norte-americano, né? Você tem o Mangalitsa, que é até uma curiosidade, quase não existe mais esses animais no mundo. É um suíno norueguês. Criado, Nunca imaginar que na criado Noruega. criado pelos reis lá só para atender a família específica dos governantes, né? Quase não existe mais. E o suíno brasileiro, conhecido como suíno moura.
Então, na composição da genética do suíno gourmet, das 4 raças mundiais que conseguem imprimir marmoreio, nós temos 3, tá? Que é a raça Moura, o Duroc e o Berkshire, que é o suíno inglês que eu disse. Eu tô me lembrando agora que um amigo meu morou na Espanha e ele disse que a carne suína lá, ela era muito diferente. Talvez tenha uma influência dessa raça inglesa que você falou, né? Ele falava que a carne era mais suculenta mesmo e que não tinha aquele depósito tão grande de gordura quando você pega a barriga, né? Então eu acredito que seja bem por isso, né? E aí, pensando já nessa parte de você falou do tempo que demorava, né, para um suíno caipira ser terminado e para um suíno convencional ser terminado. Então, quanto tempo seria do suíno gourmet? Quantos meses o produtor vai ter que aguardar para ele ter ali a terminação do animal dele e conseguir começar a colher os lucros dessa produção? Sim. Os trabalhos com suíno gourmet eles são bem recentes, tá? Então, nos primeiros experimentos que a gente fez, nós esperávamos que o suíno gourmet ele tivesse de 70% a 80% de rendimento, de crescimento de um suíno híbrido comercial. E nós conseguimos chegar num animal que, na verdade, no campo, em condições de campo, de criador comercial, ele chegou a 95% do crescimento do Bem híbrido maior comercial. do que o esperado, né? Foi mais do que a gente esperava, na verdade, sabe? Só que nós precisamos fazer mais pesquisas para comprovar isso, né? É uma novidade no mercado, como a gente começou a falar aqui no início do podcast. E assim, como é novo e vocês ainda estão trabalhando nessa pesquisa, que é super interessante, para o produtor rural também é novo, mas aí ele precisa de experiência na parte de suinocultura, ou pode ser uma pessoa que às vezes tem um sítio, cria galinha, sei lá, faz outra coisa e quer migrar para a área da suinocultura, especializando na parte de criação de suíno gourmet. Ele pode começar, precisa de ter uma experiência? Olha, não precisa de experiência. Na verdade, esse é o público que a gente quer trabalhar com maior intensidade. Porque o produtor ele pode começar com 1 ou 2 fêmeas e criar bem essas fêmeas, sabe? O mais importante é isso, ter respeito ao animal, ter respeito ao ambiente, né? Considerar o bem-estar animal, a nutrição dos suínos, a gente pode usar as mesmas do suíno híbrido comercial. E o próprio animal ele te mostra o que está errado, né? Eu acho que é fundamental nesse momento a gente separar o que é criação de suínos do que é criação de porco, sabe? Quem está acostumado a criar porco, vai ser mais difícil ele entrar no mercado de suínos. Porque não tem nenhuma técnica, né? A parte de ambiência. Principalmente higiene e conforto animal, sabe? Então eu conheço produtores comerciais que usam genéticas de híbridos comerciais e criam como porco, sabe? Não se preocupa com higiene, não se preocupa com limpeza, não se preocupa com vacinação dos animais. Quer dizer, eu não tenho segurança sanitária de consumir esse produto. Entendi. Sabe? Então esse é o maior diferencial do porco para o suíno. Antigamente a gente falava assim que o porco fez regime e virou suíno. Quer dizer, é aquela carcaça mais seca, né? E na verdade não é só isso, é o padrão de criação, sabe? É o respeito ao animal. É isso que a gente preza na produção de suínos gourmet. É você criar um animal do ponto de vista de manejo correto. Manejo correto é eu fornecer para o animal o que ele precisa no momento que ele precisa. Não é eu fornecer para ele o que eu acho que ele precisa comer. Sabe? O suíno, como curiosidade, ele é o animal mais próximo fisiologicamente do ser humano. Se você quiser conhecer o ser humano em termos de tamanho de órgãos e padrão de corpo, de vísceras, é só você olhar um suíno. Nós somos iguaizinhos Tem aos até suínos. algumas novidades na medicina que utilizam, né? Partes suínas também. Então, é interessante a gente pensar nisso. E aí, quando você reforça a questão do ambiente, da sanidade, me lembro logo que você é especialista na parte de ambiência, né, animal. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância disso para a criação do suíno gourmet e o que a pessoa precisa oferecer para esse suíno para ele estar ali saudável e com bem-estar, para poder resultar numa carne de boa qualidade. Isso, resumindo bastante a resposta aqui para atender a sua expectativa, é o seguinte, na ambiência animal, eu tenho 2 categorias bem diferentes. Eu tenho o jovem e o adulto, né? O jovem ele precisa ser aquecido, o adulto precisa ser resfriado. Na suinocultura é assim, sabe? Então, como a gente faz para pintinho, a gente está acostumado, o pintinho nasceu, tem que colocar uma fonte de aquecimento. Se eu não colocar, ele morre.
né? E ainda a gente tem pessoas que criam suínos que não colocam essa fonte de aquecimento. A gente precisa dessa fonte de aquecimento. Então, resumidamente, do ponto de vista de ambiência, o animal jovem ele precisa ser aquecido. E eu estou dizendo na maior parte das regiões do Brasil, né? Sim, Eventualmente você tem uma região nordeste aí que é quente, a região norte é quente quase que o ano inteiro, né? A região centro-oeste também é bastante quente. E aí eu não preciso aquecer o suíno o dia todo, o leitãozinho, eu estou dizendo. Talvez eu aqueça só à noite. Mas o importante é que o jovem precisa ser aquecido e o adulto precisa ser resfriado. Esse já é o início da conversa sobre ambiência em suinocultura. E aí, só um minutinho, aí a gente já conhecendo esse aspecto de demanda térmica dos suínos, se você se atentar para isso, você já me chama a atenção, porque, poxa, você pode ser um criador de suínos. Tá? Se você não se preocupa, solta as porcas para parirem juntas, Em misturadas, qualquer lugar, né? em qualquer lugar, lugar frio, leitão morrendo de frio ali, não consegue mamar, porque ele está com frio, ele procura a mãe para se aquecer, a mãe vai e deita em cima dele, esmaga o leitão, sabe? Se você cria os animais assim, é bem provável que você não faça isso por intenção, né? Não é intencional a atitude, mas talvez até por desconhecimento mesmo, né? E aí, o que acontece? É uma criação de porcos, entendeu? Então, por isso que qualquer criador, independente do tamanho, ele pode criar suínos, desde que ele atenda a algumas técnicas básicas de manejo de produção, respeitando o animal. Quer dizer, a empatia nesse caso não é eu me colocar no lugar do animal, é eu fazer pelo animal o que ele gostaria que fosse feito por ele. Isso é importante. Fazer o que porque eu acho que a parte de bem-estar ela pode gerar ali um pouco de dúvida, mas não é questão de deixar o animal cheio de confortos e detalhes, mas é oferecer o básico, né, para ele ter conforto no final das contas de tudo. E se a gente for pensar também em sanidade, você falou de pessoas que criam porcos, né? Aí não oferecem a vacina, não tem higiene. O que isso pode afetar se uma pessoa quiser começar a criação de suíno gourmet e não se atentou para esse fato? Qual pode ser a consequência de não se atentar para a sanidade, para a higiene durante a criação dele? Ele não vai conseguir comercializar o produto para todos que ele quiser comercializar, e porque principalmente ele não vai conseguir inspeção, né? O suíno gourmet é um produto especial. É muito importante que a gente frise isso, é um produto especial, que ele vai ter um valor agregado de mercado. Então, quer dizer, a pessoa que não faz isso, ela vai estar perdendo a oportunidade de agregar valor. Ela vai ser só mais um. E aí, na hora de escoar no mercado, fica tudo mais difícil. Olha, eu tenho certeza que vai ser muito difícil, porque eu não compro um produto que não tem inspeção sanitária. Mesmo que seja uma inspeção municipal, uma inspeção estadual, mas tem que ter uma inspeção para eu ter uma certa segurança sanitária daquele produto que eu vou consumir. Eu não colocaria isso na mesa da minha família, sabe? Então é nesse ponto que a gente se preocupa. Então se a pessoa já começa, já cria porcos, vamos chamar assim, mas ela se atentou para isso, isso foi despertado agora nela, a diferença de porco para suíno, essa pessoa já é um excelente candidato a iniciar a criação de suínos gourmet. Já é um bom primeiro passo, Já né? é o primeiro passo, saber, opa, estou fazendo errado. Eu estou criando porco na minha propriedade, eu estou utilizando os resíduos, e o que eu tenho de produção também é um resíduo, é consequência, né? O suíno é um animal que o mesmo padrão de ácido graxo que ele ingere, ele deposita na carcaça, principalmente no período final, no período de terminação do animal, sabe? Então, quer dizer, se você ingere se o animal ingere um produto ruim, sem qualidade sanitária, sem qualidade nutricional, é bem provável que ele vai depositar isso na carcaça. E aí a gente ingere depois, né? Isso eu não quero consumir, entendeu? Então o suíno gourmet, ele vem nessa linha. Você vai criar um produto diferenciado, um produto com qualidade de sabor diferente do híbrido comercial. Eu não quero que cresça muito o suíno gourmet, para te falar a verdade, porque senão ele deixa de ser gourmet, né? Se todo mundo resolver criar suíno gourmet no mundo, acabou o gourmet, né? Todo mundo. Mas eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a um produto de qualidade, a um produto de sabor diferenciado, sabe? Que você sente isso quando você consome o produto. É bem diferenciado daquele lombo seco no mercado, que a gente tem que colocar, por exemplo, um bacon até para dar um sabor em volta do lombo, né? Minha família é abacaxi. Ou então abacaxi, ou colocar um limão na carne para amolecer as fibras musculares, para você conseguir ingerir aquilo, né? É bem diferente. Então o suíno gourmet ele vai nessa linha.
ele tem essa pegada diferenciada de qualidade, de um produto de qualidade, de um produto com respeito às condições que o animal é criado e às condições sanitárias, para eu oferecer para a minha família um produto de qualidade que eu tenho confiança, que eu não teria num produto oriundo de uma criação caipira. Entendi. E aí agora é uma carne com maior qualidade, com mais gordura entremeada, com mais suculência. Onde que o produtor vai vender essa carne para conseguir esse valor agregado que com certeza existe, né? Porque é muito diferente do suíno tradicional e também com muito mais sanidade do que o suíno caipira. Onde que a gente pode escoar essa produção? A nossa intenção é trabalhar com nichos de mercado, boutiques de carne, sabe? Casas de carnes especiais, porque é um produto diferenciado. E a gente tem que começar valorizando o produto que a gente tem. Então, eu acho que não é interessante o produtor ter esse produto e vender esse produto ao mesmo preço de um suíno comercial. Porque no suíno caipira já é assim. O suíno caipira hoje, o valor do quilo, né? O peso vivo do suíno caipira é muito maior do que o valor do suíno híbrido comercial. E mesmo sem ter nenhum tipo de controle sanitário ali, né? Exatamente, mesmo sem ter controle sanitário. Quer dizer, quem conhece, eu já pedi perdão aos criadores de porcos aqui, mas quem conhece o suíno caipira, quem sabe como ele é criado, não consome, sabe? E aí vem o suíno gourmet nessa linha. Eu vou te oferecer um suíno com segurança sanitária, um suíno com padrão de carcaça, com sabor muito semelhante ao suíno caipira, eu diria melhor, porque o suíno caipira é uma carne fibrosa. Na minha, para o meu paladar, o suíno gourmet é melhor do que o suíno caipira, né? E uma coisa que me incomodava muito no suíno caipira quando era criança é que lá na minha casa minha mãe fazia aquela carne de lata ou carne na lata, né? E a gente pegava, já comprei algumas vezes aí a carne de lata, mas você pega uma lata grande no meio da banha. E aí, cadê a carne? Você fica lá, só tem banha, né? E quando você pega a carne, tira um pedaço pequeno que fica muito menor ainda no momento do preparo, sabe? Então, isso me chamou a atenção. Foi por isso que nós começamos nesse projeto Suíno Gourmet. E aí a gente tem agora, eu acho que você falou muito bem sobre todas as características do suíno gourmet, estou bem seduzida pelo suíno gourmet, mas eu queria saber se, vamos supor, uma pessoa que tem um sítio, uma propriedade, e às vezes nem usa ela de maneira produtiva, e ouve as suas palavras sobre o suíno gourmet e decide dar o primeiro passo, ou mesmo quem já cria o caipira, com quanto tempo essa pessoa vai precisar para poder conseguir o retorno dela? Qual tipo de instalação ela precisa? É algo que envolve muitas instalações ou não é tão difícil assim? O que essa pessoa precisa saber para ela começar? Excelente pergunta. No suíno, na produção de suínos, nós temos diferentes opções de sistemas de criação ou sistemas de produção. Tem um sistema totalmente confinado, que é bastante utilizado pelos criadores comerciais. Esse sistema é o mais caro deles. Você vai gastar aí de $1.500 a $2.000 para cada matriz alojada. Mas nós temos muitos sistemas alternativos, como o SISCAL, Sistema Intensivo de Criação ao Ar Livre. Sabe, de suínos criados ao ar livre. Nesse sistema você tem os animais soltos em piquete. Quer dizer, você não gasta recurso construindo instalações. E nós temos alguns métodos alternativos que ficam entre esses dois sistemas. O suíno não é totalmente confinado e nem totalmente solto. Ele é o semi-confinado que a gente chama. Nesse método aí, você vai ter uma economia na construção das instalações. E nós estamos com um modelo alternativo de maternidade que nós propomos na UFLA, tem até uma planta disso daí. Em 2020 e 2021 fizemos os testes nesse modelo, que o produtor pode construir uma maternidade com os materiais que ele tem na propriedade. Quer dizer, não precisa fazer gaiola. Que uma das ferramentas mais caras na suinocultura tradicional é a gaiola da fêmea. Você vai pagar aí R$1.700 a R$2.000 em cada gaiola de fêmea de maternidade. Sabe? E aí nós temos um modelo alternativo feito com bambu, que resolve o problema do suinocultor, sabe? Então, bem mais barato também, né? Muito mais barato. E aí, respondendo a sua pergunta, na verdade, né? A pessoa que tem um sítio, tem uma propriedade que às vezes usa só para lazer, ele pode criar 2, 3 fêmeas suínas gourmet. E com essas 2 fêmeas, imagine que cada fêmea vai te entregar pelo menos 20 leitões por ano.
né? 20 leitões são 2.000 quilos de carne por ano. Isso é o mínimo que você vai ter quando bem criado uma fêmea suína gourmet. Um ambiente que só tinha gasto passa a ser um ambiente rentável, né? Tá feito. Você pode vender os leitões. Você não precisa criar os suínos até o final, sabe? Eu tenho certeza que quando você começar a criar uma fêmea suína e a cor da pele dela já é diferente, isso chama atenção também, que o suíno comercial ele é todo branco. Sim. Branco, às vezes pintadinho, né? Algumas pintinhas pequenas. O suíno gourmet, em função do Duroc, que é uma raça que tem uma pelagem mais vermelha, tem o Pietran, que tem umas pintas na carcaça, e nós temos o Moura, que é uma cor meio marrom e meio cinza, mais peludo. O conjunto disso daí, mais o Berkshire, que ele é pretinho com as pontas das patas brancas, o conjunto disso tudo dá um suíno um pouco mais colorido, né? Isso atrai, sabe? E aí o produtor, ele tem a fêmea, ele vende os leitões facilmente, eu tenho certeza disso, porque na UFLA a gente não dá conta de atender, nós temos lista de espera. Sabe, nós temos poucas fêmeas, são 15 fêmeas suínas gourmet só, e nós temos listas de espera para leitão. Todo mundo quer o leitão gourmet. Me veio à cabeça aqui, talvez até uma oportunidade de negócio para quem trabalha com empreendimento rural, por exemplo, hotel fazenda, que às vezes já tem a mini fazendinha lá. Se criar o suíno gourmet, além de atrair o lucro, de ter um dinheiro por conta do turismo, ainda vai poder vender os leitões, né, que vão ser produzidos dentro da propriedade. Exatamente. E nesse modelo de maternidade coletiva, né, que nós criamos na UFLA, é um modelo de maternidade coletiva em cama sobreposta. O que é isso? É um material, é um substrato embaixo, os suínos são criados em cima daquele substrato e eles vão colocando suas dejeções nesse substrato. Esse substrato vira um composto orgânico e o próprio suíno vai revolvendo aquilo. Sim. Semelhante ao compost barn que a gente tem na bovinocultura. Na verdade, o compost barn foi copiado da suinocultura na cama sobreposta. A cama sobreposta chegou primeiro no Brasil, né? E aí o que acontece? Exatamente nessa linha que você abordou aí, o cara tem um hotel fazenda, ele cria suíno gourmet em cama sobreposta, a criação não dá cheiro, a criação, quando bem feita, não dá mosca, não gera chorume, e você tem o produto suíno e ao final você tem o substrato orgânico para você colocar na lavoura ou então vender para alguém como adubo orgânico, como composto orgânico, né? Então são dois produtos no mesmo lugar sem ter o problema de poluição ambiental. Não polui e ainda não dá tanto trabalho, se a gente for pensar, porque você consegue os dois produtos fazendo uma atividade inicial, uma única atividade, né? E tem alguém, Rony, que você conhece, que começou a criar o suíno gourmet, já teve alguns resultados, para poder contar pra gente a experiência dessa pessoa? Sim, nós temos alguns projetos na região de Lavras ali, sabe? Mas talvez o maior deles seja em Canadaí. O senhor Eduino começou a criar suínos, nós começamos o projeto dele em junho do ano passado e a expectativa dele era colocar de 5 a 6 fêmeas suínas. E hoje ele já está chegando em 30. Nossa, cresceu muito sabe? rápido. Cresceu muito rápido. Então, é um exemplo, porque ele já comercializava linguiça, ele tem uma charcutaria, sabe? Ele entregava no mercado produto à base do suíno caipira. Então ele queria melhorar a qualidade da carne e ia colocar segurança sanitária e padrão no produto. Foi exatamente aí que entrou o suíno gourmet. Então ele já tem produtos no mercado na região ali de suíno gourmet. As linguiças dele tem linguiças com diversos condimentos e até sem condimento nenhum, né? Com pimenta biquinho, com queijo, etc. Isso né? está super em alta no mercado, né? A parte de charcutaria, defumação. Exatamente. E para a charcutaria funcionar bem, o que eu preciso? De gordura. Né? O suíno comercial, suíno industrial, não tem essa gordura. Eu vou buscar de onde? Eu vou colocar uma banha do suíno caipira, que eu não tenho segurança sanitária. Entendeu? Como o suíno gourmet é o produto para quem está nessa linha de charcutaria. É uma excelente escolha, né? Para quem. E aí, Rony, depois de tudo que foi falado, que recado que você deixa aí para quem se interessou pela produção de suíno gourmet, achou que essa produção é para si, né? O que você diria para essa pessoa para ela conseguir começar agora? Olha, eu acho que primeiro recado que eu apresento para a pessoa é: você gosta de suínos? Então, como qualquer outro animal, se você não gostar, não comece a criar, sabe? Até eu sou um pouco direto nesse ponto aí, porque eu sou uma pessoa apaixonada no que eu faço. Então eu não trabalho, eu me divirto todos os dias, né? Segunda-feira eu fico esperando chegar na segunda-feira para ir trabalhar.
Já aconteceu muitas vezes de entrar com o carro na universidade no final de semana e eu não tinha nada que fazer. Ela mal entrava assim mesmo, sabe? Então, o que acontece? A pessoa tem que gostar de suínos. É o primeiro ponto. Porque se ela gostar de suíno ou gostar de animal, ela vai ter respeito ao animal. É fundamental que isso aconteça. Fundamental que tenha empatia com o animal, fazer para ele o que ele gostaria que fosse feito por ele, né? E aí, esse é o primeiro recado. Segundo recado, você vai entrar no mercado especial. Sabe, no mercado de qualidade de carne premium, no mercado que está ávido por um produto diferenciado e principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, as pessoas perceberam que o mundo não é quantidade, o mundo é qualidade. O mundo é qualidade de vida. E qualidade de vida é produto ingerido de boa qualidade, sabe? Então, por isso que o suíno gourmet ele é uma excelente opção para pequeno criador. A pessoa pode começar com duas matrizes, começando devagar. Né? Se ele optar pelo sistema de cama sobreposta, por exemplo, ele não precisa nem lavar instalações, porque o substrato ali, os suínos fazem as dejeções no substrato, que vai virar o composto orgânico no final. Sim. Não precisa de tempo, não precisa despender tempo para lavar instalações, é só cuidar da nutrição, da alimentação, né, da sanidade dos animais e para ver se está tudo certo ali com eles todos os dias. Né? Qualidade de água é fundamental. Porque o suíno ele tem que tomar aquela água que eu tomaria também. Então eu ofereço para o animal a água que eu tomo. Ou eu tomaria a água que eu ofereço para ele. Isso é fundamental para eu ter segurança sanitária também. Né? Então qualquer pessoa pode iniciar nessa criação, independente do tamanho da propriedade, independente do volume de recursos que ele tem, independente do conhecimento que ele tem sobre criar suínos. Porque nós preparamos um material completo para isso. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Rony preparou junto com o CPT o curso de suínos gourmet, que é super completo, explica todo o passo a passo para poder começar na atividade. Então só não começa quem não quer, né, Rony? Exatamente. Essa parceria com o CPT, eu já estou há quase 20 anos, já sou um parceiro do CPT há quase 20 anos, né? Nós temos o primeiro livro aí de ambiência para aves, suínos e bovinos, que nós publicamos a primeira edição em 2005. Nossa, faz E tempo. nós, muito, e está no mercado até hoje, é um dos livros que mais vende, graças a Deus, né? É porque é muita informação positiva e boa, né? Informação de verdade. Exatamente. Eu escrevi um material considerando, depois de muito tempo na graduação, mestrado, doutorado, trabalhando, eu gostaria de saber, eu gostaria de ter no material todas as respostas para as dúvidas que eu tive enquanto estudante, enquanto técnico em agropecuária, que eu trabalhei também com meu pai na propriedade rural que a gente tem, né? Então, eu queria que as minhas dúvidas fossem respondidas. E eu fico impressionado em podcast, em vídeo, em tudo que a gente vê aí no Instagram, nas mídias sociais, de pessoas que têm uma capacidade de falar muito e não entregar nada. Exatamente. Né? Então eu não queria isso, e foi por isso que nós fizemos, na época nós tivemos a proposta do CPT, na época em 2003, nós tivemos essa proposta, vamos escrever um livro de ambiência, que não tinha nada novo na área, né? E começamos a trabalhar, nós estamos aí na terceira edição já, graças a Deus até hoje, e temos um livro de suínos também, de produção de suínos, de manejo e suinocultura. Pois é, gente, o professor Rony, né, lá da UFLA também dá aulas aqui que deixa o conteúdo enriquecido, né? Então esse curso de suíno gourmet, ele é muito, muito interessante. Quem se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, para poder vocês começarem aí a criar suíno gourmet, que é uma ótima aposta, né, professor Rony? Eu agradeço muito a sua presença aqui, a gente está muito feliz de ter tido essa conversa, acho que foi bem esclarecedor para mim e acredito que para quem está ouvindo também. Olha, eu que agradeço pela oportunidade, prazer conhecê-la. Obrigado pela equipe. Essa equipe do CPT é uma equipe que todos os vídeos que nós já fizemos, já gravamos 3 vídeos junto aqui com a equipe. É uma equipe assim que trabalha até chegar à exaustão para entregar um produto de qualidade. Isso me chamou bastante atenção. Por isso que nós somos parceiros há quase 20 anos, né? Ainda bem, né? Foi uma parceria de sucesso, muito boa mesmo. Gente, eu queria agradecendo de novo ao Rony e agradecer vocês pela companhia. E a gente fica por aqui até o próximo CPT Cast. Tchau!